Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês o último vídeo do ano de 2021. Esse vídeo é um agradecimento e também um convite. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram do meu clube de leituras ao longo desse ano de 2021. Esse foi um projeto que me deixou muito feliz. Então, no início do ano, eu tive essa ideia, essa vontade de criar um clube de leituras para trocar um pouco das experiências, porque eu gosto muito, depois de ler um livro, de comentar sobre ele, de conversar, de trocar realmente as sensações. E eu criei esse clube de leituras, mas não tinha pretensão nenhuma, porque não conhecia muita gente e tudo mais, enfim, mas as pessoas foram entrando no clube e a maioria dessas pessoas ficou e participou comigo aí o ano todo. Outras pessoas participaram alguns meses, entraram e saíram em momentos diferentes ao longo do ano. As discussões foram sempre incríveis, discussões maravilhosas. Eu aprendi muito com as pessoas do clube. Eu fiz realmente uma rede de amigos, apesar de sermos amigos virtuais, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas eu tive muito apoio dessas pessoas. Esse foi um ano bastante difícil para mim, passei por uma situação pessoal, assim, muito complicada, e essas pessoas me ajudaram muito. São pessoas que não tinham nenhuma obrigação comigo, me conhecem apenas do clube de leitura, mas estiveram ali presentes, me dando força, me apoiando. Então, além de conseguir ter essas trocas muito significativas em relação às leituras, nós formamos realmente uma rede, um grupo assim muito ligado, e eu agradeço muito a todos vocês que participaram do clube comigo e convido então todos que ainda não participam a participarem do ano que vem, e quem já está no clube eu desejo que continue participando. Tenho certeza que 2022 também nos trará excelentes leituras. Então, antes de fazer o convite propriamente dito para os livros do ano que vem, eu queria fazer uma retrospectiva rápida dos livros que nós lemos em 2021, que foram 12 livros assim sensacionais. Eu amei muito todos esses livros. Desses 12 livros, 9 foram escritos por mulheres, então também fico muito feliz por ter trazido essa representatividade feminina aí para o nosso clube. E ao longo dos 12 meses do ano, nós fizemos a leitura de um gênero diferente a cada mês. Isso também enriqueceu o nosso repertório, muitas vezes fez com que os participantes do clube saíssem um pouquinho da sua zona de conforto, com que a gente conhecesse outros estilos, outros gêneros literários, novos autores. Então foi uma experiência assim muito enriquecedora, muito positiva, e eu vou compartilhar então com vocês quais foram as nossas leituras. Mês de janeiro nós começamos com Todas as Cores do Céu, um livro que se passa na Índia e que traz também assim muita reflexão sobre a realidade das mulheres nesse país. Foi um sucesso entre os leitores do clube. Depois, em fevereiro, nós partimos para uma comédia romântica bem levinha, bem gostosa de ler, bem divertida, que se chama A Troca. Foi escrita pela Beth O'Leary. É um livro assim delicinha, sabe aquele livro para quando você quer uma leitura bem leve, bem agradável, para espairecer, para não pensar em coisa ruim? É esse livro aqui, vale muito a pena. Em março, nós lemos uma autobiografia maravilhosa. Eu me apaixonei por esse livro. Foi um dos melhores livros que eu li aí durante o ano, com certeza. E eu tô falando de A Menina da Montanha, que foi escrito pela Tara Westover. E aqui ela relata um pouco da sua infância, da sua vida familiar, das situações que aconteceram ali, e a gente compreende também o papel da educação na formação das pessoas, na construção de uma mentalidade crítica, reflexiva, que consiga compreender ali a situação na qual está inserido, sem ficar acreditando em falácias, sem fanatismo, Então, tem situações aqui nesse livro que são bizarras mesmo, que a gente nem acredita que isso possa acontecer. Tem um vídeo no canal só sobre ele, então se você tiver interesse, procure, dê uma pesquisada. É mais um livro que vale muito a pena conhecer. Depois, no mês de abril, nós fizemos a leitura de um clássico, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Livro sensacional também. Eu não conhecia ainda, o trabalho da Emily Brontë. Eu já tinha lido Jane Eyre, da sua irmã Charlotte Brontë, mas nunca tinha lido O Morro dos Ventos Uivantes. E aqui a gente tem, assim, umas situações bem viscerais, A gente tem personagens fortes, a gente tem todo esse clima meio obscuro, meio gótico. Eu também tenho um vídeo super completo para esse livro,
livro aqui no canal, então eu não vou comentar mais nada aqui com vocês. Se vocês tiverem interesse, assistam ao vídeo que tá bem completinho, mas também foi uma leitura interessantíssima, adorei conhecer esse clássico. Em abril a gente estava então na Inglaterra vitoriana e em maio nós partimos em direção ao Japão e à Coreia, né? Saímos aí para a Ásia. Então, a gente leu no mês de maio esse livro incrível que é Pachinko, que traz pra gente a história de uma família de coreanos que precisa se mudar para o Japão e todas as situações, as implicações decorrentes dessa mudança. É um livro com o qual eu aprendi muito, tanto em relação à cultura, aos costumes familiares, aos valores desses dois países, como funciona essa sociedade. Então, é um livro que me ensinou demais e é uma leitura muito prazerosa de se fazer. É um livro que é bem extenso, mas você não percebe. Quando você vê, o livro já acabou, você já leu tudo e nem sentiu, sabe? Porque é realmente, assim, muito agradável. No mês de junho, nossa leitura foi uma distopia, um livro muito forte. E esse livro, então, foi Kindred, escrito pela genial Octavia Butler, que é considerada aí a grande dama da ficção científica. Foi um livro que todos os participantes do grupo falaram muito bem, gostaram demais, porque aqui a gente tem situações que nos fazem refletir muito. Então, a gente acompanha uma personagem que volta, né? Ela volta no tempo, ela volta para o passado e ela cai justamente ali num período em que ainda havia escravidão nos Estados Unidos e ela é negra, então ela vai passar por uma série de situações caóticas, né, nesse processo de ida e vinda, né, do passado para o futuro e tudo mais. É uma distopia, assim, que realmente vale muito a pena ler, gente. É um livro interessantíssimo. No mês de junho, nós fomos, então, diretamente para a Pérsia, ou, como é conhecido hoje em dia, para o Irã. E nós lemos, então, Persépolis, da autora Marjane Satrapi, que é uma HQ, né? Então, foi uma experiência bastante diferente para a maioria das pessoas do clube. Nós fizemos então aí a leitura desta graphic novel que acompanha a vida de uma menina da própria autora, né, da Marjane, enquanto o Irã passou por uma revolução, a Revolução Islâmica, e a gente acompanha então tudo o que aconteceu nesse período, como essa mudança afetou a vida das pessoas, em especial a vida das mulheres. É um livro também que vale muito a pena ser lido e que, assim, é uma leitura também muito gostosa, né? Até por ter as imagens, elas complementam bem o texto. Então, foi uma experiência muito significativa. Depois, em agosto, foi a vez de conhecer um romance histórico escrito pelo espanhol Carlos Ruiz Zafón. Esse livro nos transportou para as ruas, ou melhor, para as Ramblas, em Madrid, né? Então, deu até vontade de viajar para lá, de conhecer, né? Em algum momento eu vou fazer essa viagem ainda, tenho certeza que vou lembrar das páginas desse livro. É uma história muito gostosa também, uma leitura super agradável. A gente acompanha um personagem aqui que trava uma busca, né, uma procura por um autor de um livro. E para quem gosta de ler, para quem gosta de livros, esse livro é uma grande pedida. No mês de setembro foi a vez de um suspense e foi uma escolha muito acertada, né? Todas as pessoas do grupo pediam suspense e aí chegou a vez da gente ler então Em Queda, escrito pela T.J. Newman. Gente, que livro sensacional! Sabe aquele suspense que você não consegue largar, você não consegue parar de ler? Esse foi até difícil a gente cumprir o cronograma, né? Que eu fiz um cronograma assim como sugestão de leitura. E todo mundo queria ultrapassar o cronograma porque realmente não tinha como parar, né? A gente queria saber logo o final, o que ia acontecer. Então, um livro de suspense sensacional. No mês de outubro, como nós temos aí o Halloween, nós fizemos a leitura de um clássico do horror, que foi O Médico e o Monstro, escrito pelo Robert Louis Stevenson. É um livro curtinho, uma leitura super fácil, mas ele também trouxe muitas reflexões para o nosso grupo. E aí, no mês de novembro, nós fizemos a leitura de um livro, assim, sensacional, que entrou com certeza para as melhores leituras do ano, né? Esse livro foi um dos que mais me marcaram aí em 2020. E esse é um dos livros que eu falo que todo mundo tem que ler ao longo da vida em algum momento. Eu tô falando então de Torto Arado, escrito pelo Itamar Vieira Júnior. Que livro, gente! Leiam esse livro, não falo mais nada para vocês, é só isso que eu preciso dizer, leiam. E para finalizar o ano, no mês de dezembro, nós fizemos a leitura de A Bailarina de Auschwitz,
que também é um livro assim sensacional, é um livro que também todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Eu já estou na minha segunda leitura, então eu li ele pela primeira vez em 2020, me apaixonei, e aí os participantes do clube pediram para que a gente fizesse a leitura dele em 2021, nós fizemos em dezembro. E inclusive eu não tô com o meu livro aqui porque quando eu terminei de ler, uma amiga me pediu emprestado, eu já emprestei para ela. É um livro assim sensacional, é de uma sensibilidade, ele nos ensina tanto, sabe? Não tem nem como expressar para vocês o quanto eu aprendi com esse livro. Então, essa foi a nossa lista de leituras aí ao longo de 2021 e eu tenho certeza que em 2022 a gente vai continuar aí com essa mesma qualidade em relação às leituras. Bom, e agora eu quero convidar todos vocês a participarem das próximas leituras do nosso ano aí de 2022. Se você não conhece ainda como funciona o clube, é muito simples, basta você se inscrever no formulário que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Essa inscrição é gratuita, né? Ela serve apenas para te colocar mesmo no grupo. Nós fazemos então nossas discussões através do WhatsApp. E aí você só precisa então colocar o seu nome e o seu telefone para que eu possa então te colocar no nosso grupo de leituras. E aí a gente faz ao longo do mês uma leitura, eu sempre elaboro um cronograma, que é uma sugestão, né? Eu sempre falo para os participantes que eles têm muita liberdade para escolher se querem seguir ou não, se querem ler mais rápido que o cronograma ou fazer num ritmo mais lento. Eu tento sempre deixar algumas pausas, alguns dias de janela sem leitura, para que quem estiver atrasado consiga se recuperar a tempo da discussão coletiva. E aí no final do mês nós fazemos então, numa data combinada, essa discussão através do WhatsApp, onde a gente troca ali todas as nossas informações, as nossas opiniões, as sensações sobre a leitura. É uma experiência muito gostosa, muito prazerosa. Então se você nunca participou de um clube de leituras e tem interesse em conhecer, se inscreva aqui, é muito fácil. E essa participação não é obrigatória também, então de repente se você se inscreve em um mês e no outro mês você não tem interesse em ler o próximo livro, não tem problema nenhum, você pode sair e voltar quando você quiser, é totalmente livre a participação. E eu vou divulgar aqui para vocês então quais serão os livros do nosso primeiro semestre de 2022. Depois, todo mês eu vou trazer um novo vídeo, né, de convite, explicando qual é o livro do mês seguinte, mas aqui nesse vídeo vocês já conseguem ver então os 6 livros escolhidos de janeiro até junho. É importante ressaltar que esses livros foram escolhidos em parceria com os leitores, então eu pedi indicações para o pessoal do clube, né? Pedi que eles me dessem aí quais livros eles gostariam de ler em 2022, quais livros eles tinham interesse em ver numa leitura coletiva. E a partir da lista que eles me deram, que tem livros sensacionais, eu escolhi alguns. Tem livros que eu ainda não vou colocar nesse primeiro semestre, mas que vão entrar no segundo, porque foram realmente sugestões muito boas, né? Tem vários ali que eles sugeriram que inclusive eu também já queria ler. Então eu tentei dividir, mesclar um pouquinho as categorias, os gêneros, né, os temas, e foi difícil porque eu sou super indecisa e tinha tanto livro bom. Mas enfim, as escolhas foram para o mês de janeiro, o livro A Trança, que foi escrito pela, eu não sei pronunciar direito, eu acho que é Letícia Colombani. Esse livro traz a história de 3 mulheres, né, que essa história vai se entrelaçando, justamente por isso ele é chamado de A Trança. Eu vou ler para vocês a sinopse para que vocês conheçam, então, do que fala um pouquinho esse livro que a gente vai ler no mês de janeiro. 3 mulheres, 3 vidas, 3 continentes. A mesma sede de liberdade. Smita é uma intocável, membro da casta mais inferior da Índia. Seu grande sonho é ver a filha escapar da condição miserável em que vivem e ter acesso à educação formal. Na Sicília, Júlia trabalha como ajudante na oficina do pai, mas quando ele sofre um acidente, ela assume o comando e percebe que o negócio está à beira da ruína. No Canadá, Sarah é uma advogada renomada, mas quando vai ser promovida a chefe no escritório em que trabalha, descobre estar gravemente doente. Sem saber que estão conectadas por suas questões mais íntimas, Smita, Júlia e Sarah recusam o destino que lhes está reservado e decidem lutar contra ele. Vibrantes, suas histórias remontam a uma imensa gama de emoções muito familiares e que por isso tecem uma trama que fala sobre 2 aspectos essenciais de nossas vidas: esperança e solidariedade.
Então eu escolhi um livro que me parece ser uma leitura bem agradável e bem leve, mas ao mesmo tempo reflexiva, para começar o nosso ano de 2022. E se você tem interesse em fazer essa leitura com a gente, eu já vou deixar o formulário aqui na descrição do vídeo. É só você colocar então o seu nome e telefone e aí a gente começa, né, na segunda semana de janeiro essa leitura. E para os próximos livros ainda não terá o formulário, né? Eu vou colocando eles mês a mês aqui nos próximos vídeos. Mas para o de janeiro você já pode se inscrever então. Bom, depois no mês de fevereiro a gente vai fazer uma leitura que eu tenho certeza que vai ser daquelas bem emocionantes, daquelas leituras que fazem a gente chorar até, sabe? Eu tô falando do livro A Espera de um Milagre, do grande Stephen King. Nós nunca lemos ainda nenhuma obra do King no clube de leituras, vai ser a primeira vez. E esse livro eu tenho a impressão de que vai ser uma leitura maravilhosa, porque eu já assisti o filme. Nossa, me emocionei muito, acho aquele filme maravilhoso, né? Não sei se vocês já viram a adaptação que foi feita para o cinema. Em geral, os livros costumam ser melhores, então a gente vai tirar a prova, a gente vai ver se realmente aqui o livro é melhor que a adaptação. E eu tenho certeza que vai ser uma leitura também incrível, então se você tem vontade de ler esse livro, né, se você tá com ele aí na sua casa paradinho, esperando o momento certo de ler, espere até o mês de fevereiro e faça a leitura junto com a gente. No mês de março, como nós temos aí o mês das mulheres, eu escolhi um livro que também foi sugerido por uma participante do grupo e que eu já tinha ele aqui em casa esperando o momento certo de ler. E esse livro se chama Vox. Me parece ser um daqueles livros assim que trazem um soco no estômago. Esse livro é uma distopia, então aqui a gente tem uma sociedade na qual as mulheres foram proibidas de falar. Elas têm direito a falar apenas 100 palavras por dia, que é basicamente nada. E eu já sinto até a sensação de aprisionamento antes mesmo de ler o livro. Então, para o mês das mulheres, escolhi uma obra aqui que nos faça também refletir sobre o papel feminino na sociedade. No mês de abril, a gente vai para uma leitura bem leve, bem deliciosa. Eu não tenho o livro aqui, mas vou colocar a imagem para vocês. O livro se chama Uma Casa no Meio do Caminho, eu anotei aqui para não falar errado, e foi escrito por Barry Martin. É um livro que inspirou o desenho, né, a animação Up, Altas Aventuras, e eu amo aquela animação, eu acho super emocionante, então eu já imagino como será o livro. E ele conta justamente a história de uma senhora que tinha ali a sua casa e que não queria sair dali, mesmo em meio a ofertas de compra e tudo mais. Então eu acho que essa vai ser uma leitura bem gostosa, pra gente esquecer um pouquinho do nervoso que Vox vai fazer a gente passar em março. Em abril a gente faz essa leitura bem tranquila, bem gostosa. Depois em maio nós faremos a leitura de um clássico da literatura inglesa, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu nunca li nada da autora. Tenho esse livro aqui, essa edição maravilhosa da Antofágica. E isso é outra coisa importante de falar, que todos os participantes podem ficar à vontade para comprar a edição que preferirem. Então, muitas vezes tem livros com preços variados no mercado e você pode comprar aquele que mais te agradar. Enfim, então no mês de maio nós faremos a leitura desse clássico. E aí depois, no mês de junho, nós vamos diretamente para a Índia. A gente vai fazer a leitura de um livro que se chama A Distância Entre Nós. Eu não sei pronunciar o nome dessa autora, eu até anotei aqui, Triti Unrigar, eu não sei pronunciar, gente, mas eu vou deixar a capa do livro aqui para vocês verem. E esse é um livro que retrata um pouco da situação também das mulheres na sociedade da Índia, nessa sociedade profundamente marcada pela divisão de castas, por uma desigualdade, por uma injustiça social, e que parece estar tão longe da gente, mas que muitas vezes não está, porque nós também temos situações de desigualdade no nosso país. Então é um livro que tem excelentes recomendações, foi uma participante do grupo que indicou, então acho que também vai ser uma leitura aí muito profunda, muito tocante, que nós faremos então no nosso mês de junho. Então esses são os 6 livros escolhidos para o primeiro semestre. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se animem em participar. E se quiserem então fazer a leitura do mês de janeiro conosco, o formulário já está disponível aqui. É isso então, gente, muito obrigada e até os próximos vídeos.